da fé. Estudamos sobre as obras como a evidência da fé verdadeira, mostrando que a fé sem obras, ela é morta. E hoje, no capítulo 3, nós vamos estudar sobre o poder das palavras. Vamos estudar sobre o quê? Vamos estudar sobre o poder das palavras e, havendo tempo, vamos falar também sobre verdadeira e falsa sabedoria. Tudo isso dentro do capítulo 3. Nós estamos sem a projeção. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo de número 3. Glória a Deus. Versículo 1 diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nem homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quantos podem dizer amém? Diga assim comigo: cuidado com a sua língua, ela pode te matar. Repito: cuidado com a sua língua, ela pode te matar. Bem, esse texto que nós lemos aqui, ele fala basicamente do uso da língua, e ele mostra os perigos que a nossa língua traz para a nossa vida. Tiago chega a dizer de uma forma clara que a língua é um membro impossível de se domar. Nós não conseguimos domar a nossa língua senão pelo Espírito de Deus. É certo que somente pelo novo nascimento, pela regeneração, por uma vida dirigida pelo Espírito e não pela carne, é que nós vamos conseguir domar a nossa língua, porque seja lá qual for o nosso temperamento, nós vamos conseguir controlá-lo e vamos conseguir pensar antes de falar. Porque o grande problema é falar antes de pensar. Esse é um problema seríssimo. Outro problema sério é o nosso orgulho, a nossa ira, a nossa soberba, que ao dominar a nossa vida leva a gente a proferir palavras
pensadas para atacar o outro, para ferir o outro, para maldizer o outro, para procurar o mal da outra pessoa. Quando eu digo cuidado com a sua língua, ela pode te matar, eu me lembro de uma história que o meu pai me contava quando eu era criança, para nos ensinar acerca do uso da língua e nos ensinar a evitar a fofoca, a falar daquilo que a gente não conhecia a fonte. Meu pai contava uma história de que havia dentro de uma fazenda, no meio de um lugar, uma caveira, um osso, de uma cabeça, uma caveira ali. E um certo peão da fazenda, como era chamado as pessoas, ele no seu cavalo passando ali, dando uma de bobo, resolveu conversar com a caveira. E ele então foi fazer o seu inquérito policial direto para a caveira. E ele pergunta para a caveira: caveira, quem te matou? E aí na história, diz que a caveira respondeu para ele: foi a língua. Aí ele perguntou de novo: caveira, quem te matou? Foi a língua. Ele montou no seu cavalo e disparou para a sede da fazenda. E chegou lá e foi contar para o seu patrão. O patrão ali tem uma caveira que fala. E o patrão falou para ele: rapaz, você está achando que eu sou bobo? Você vem com história para cá, não brinca comigo. Patrão, eu perguntei para ela 3 vezes, a caveira fala, patrão. Vamos lá para o senhor ver. E o patrão falou: eu vou, mas se a caveira não falar, eu te mato. Você vai ficar lá junto com ela. E o patrão montou no cavalo e ele no outro, os dois foram ao local onde estava a caveira. E quando ele chegou ali, ele perguntou para a caveira: caveira, quem te matou? E a caveira ficou em silêncio. Ele perguntou novamente: caveira, quem te matou? A caveira ficou em silêncio. Perguntou a 3ª vez: caveira, quem te matou? A caveira ficou em silêncio. O patrão então descarregou a espingarda nele e o matou. E quando ele caiu morto ao chão, a caveira diz: não falei que foi a língua? Então, queridos, com essa história os nossos pais nos ensinavam a ter o controle da nossa língua, a ter o cuidado com aquilo que a gente falava. E nós nos deparamos com esse texto bíblico escrito pelo apóstolo Tiago, que é o livro mais prático da Bíblia, onde ele começa dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. O que ele está falando? Há uma seleção. Aqueles que Deus chamou para ser mestres, sejam ensinadores, sejam pregadores, sejam pessoas que falem na igreja, na congregação, que falem com os outros. Mas se você não foi vocacionado, se assente para ouvir, se assente para aprender. É certo, irmãos, que nós temos uma dificuldade muito grande para ouvir. Eu já falei sobre isso aqui. Quantas das vezes o irmão começa a falar, a gente corta ele no meio 10 vezes, porque a gente quer falar também. É difícil ouvir a pessoa concluir uma fala de 1 minuto, de 2 minutos. Então, pelo amor de Deus, a gente se assenta numa mesa de reunião, dificilmente se deixa o outro concluir um assunto, porque todos querem falar. E às vezes, se você perguntar o que o outro falou, os que deveriam estar ouvindo também não ouviram. Tiago está nos chamando a atenção, dizendo: não, muitos de vós não sejam mestres. Aí eu pergunto: você quer ser um mestre? Se você quer ser um mestre, atente para a parte B do texto, que diz: sabendo que receberemos mais duro juízo. Se eu ensino e não pratico o que eu ensino, o juízo sobre mim será maior do que aqueles a quem eu estou ensinando, porque deduz-se
que para ensinar eu estou admitindo conhecimento, eu estou admitindo autoridade no assunto. Então eu preciso, antes de ensinar a teoria, ensinar a prática, porque eu serei julgado pelas minhas palavras. O Senhor diz que nós seremos julgados pelas nossas palavras. E aí, queridos, o tropeço do mestre, ele é um tropeço mais desastroso. O versículo 2 diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, esse varão é perfeito e poderoso para também refrear a língua. Esse texto é muito importante porque diz que quem alcança esse nível de sabedoria para refrear, ou seja, para não tropeçar em palavra, ele chegou a um nível de ter um controle onde ele só falará o necessário. Você erra na proporção do tanto que você fala. Quem fala menos, erra menos. Quem fala mais, erra mais. Nós que estamos com o microfone na mão, nós que estamos com a responsabilidade de pregar, de ensinar, corremos muito mais o risco de errar. Quantas vezes, queridos, na posse desse microfone, na autoridade que o púlpito nos confere, que o título de pastor, de pregador nos confere, a gente solta algumas besteiras na igreja, que depois a gente desce do púlpito e fica pensando: meu Deus, onde eu vou colocar minha cara? Será que não tem jeito de fazer desaparecer esse dia, esse culto, essa mensagem que eu preguei? Quantas das vezes você já sentado em um banco como esse, ouviu o pregador subir aqui e se empolgar e xingar os irmãos de sapo, de cobra, de não sei o que, e cara de delegado, e não sei mais o que? Então, esse microfone, esse púlpito, ele concede para a gente uma autoridade, uma liberdade, que se nós não tivermos o cuidado, o controle, a sabedoria com as palavras, nós vamos tropeçar nas palavras, porque quem muito fala, muito erra em palavras. Nós temos que ter cuidado para nos limitar àquilo que verdadeiramente é essencial. E outra coisa, no uso das palavras, nós precisamos aprender a nos revestir da humildade, entendendo que nós estamos aqui como despenseiros de Deus para servir a sua noiva e não para puni-la, não para fazer aquilo que o Senhor Jesus não ordenou que nós façamos. E a Bíblia vai dizer que tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer com amor, até quando nós exortamos, até quando nós precisamos chamar a atenção da igreja, até quando uma mensagem, uma doutrina mais dura precisa ser pregada, ela precisa ser pregada com palavras que produzam cura e não que produzam mais feridas. E como que é isso, pastor? É como um médico fazer uma cirurgia. Para fazer uma cirurgia, o médico precisa ferir, sim ou não? Precisa cortar. É tanto que precisa dar anestesia, dói. Mas qual é a intenção do médico? É ferir ou curar? É curar. Então, quando nós usamos aqui o bisturi da palavra, nós temos que usar com sabedoria, com inteligência. Vai ter que cortar, vai ter que ferir, vai ter que fazer um rasgo, uma cirurgia. Nós precisamos fazer com amor, porque a intenção é curar e não ferir. Quantas das vezes a gente vê o pastor subir ao púlpito? Nós vimos muito dessa caminhada nossa. Se você quiser ir embora, pode ir. Se quiser ficar aqui, fica. Se não quiser, pode ir embora. Porque aqui comigo é assim, e desse jeito, e daquele jeito. Quem quiser, quer. Se não quiser, eu pergunto sempre: de quem que é essa igreja?
Que povo é esse que nós estamos preparando? Para quem nós estamos preparando este povo? Ninguém é dono de povo, irmãos. Ninguém é dono das pessoas. Quem morreu pelas pessoas foi Jesus. Então os mestres precisam ensinar com amor, porque maior juízo lhes será dado. A cobrança será maior sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que ministram. Então quem lida com a arte de falar ou ensinar precisa desenvolver o domínio das palavras. Como que se domina? Tiago vai dar um exemplo. A gente põe freio na boca dos cavalos para que obedeçam e conseguindo dirigir todo o seu corpo. Olha que analogia, irmãos. Quem é da roça entende. Você coloca o freio na boca do cavalo, e com o freio na boca do cavalo, você domina todo o corpo do cavalo. O salmista orando, ele disse assim: Senhor, põe um freio na minha boca. Aleluia. Onde que ele quer um freio? Ele quer um freio na boca, porque é na língua que estão os maiores pecados. Os pecados começam com a língua. Olha você, né? Onde começa o adultério? Nas palavras. Uma trocazinha de palavra sentimental de um homem com uma mulher que não é o seu cônjuge, que não são casados. Dali daquela troca de palavras, não é? Pode nascer o pecado de adultério. E tantas palavras, tantas coisas que nascem na língua, porque as palavras, elas têm um poder muito grande. Nós vemos também que o ensinador Tiago, ele vai dizer aqui: ora, vede também as naus, ou os navios que sendo tão grandes, levados de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme. O leme é pequenino, mas ele governa, ele controla todo o navio. O comandante está ali com um volante, né? Mas embaixo tem um leme ali, que de acordo com como se vira o leme, se dá a direção do navio, se dá a direção daquela embarcação. Olha o que ele está nos ensinando. Veja essa linguinha sua, tão pequena, né? Esse membro tão pequeno. O fêmur é maior, a perna é maior, o braço é maior. Você tem 2 braços, tem 2 pernas, tem membros muito maiores, mas se você não tiver cuidado com a língua, todo o corpo vai se perder. Porque é pela língua que se controla todo o corpo, todas as coisas. Queridos, quantas das vezes nós nos arrependemos de palavras e sofremos as consequências? Oh meu Deus, por que eu fui falar isso? Oh meu Deus, por que eu liberei essa palavra? Isso nos corrói, isso nos corta, isso nos tira a paz, isso nos tira o sono, a gente fica sem dormir. Quase todas as vezes que a gente tem que pedir perdão para uma pessoa, não é porque a gente bateu nela, não é porque a gente, principalmente na igreja, não é porque a gente lhe tirou uma oportunidade, não é porque a gente o ofendeu de uma outra forma, a não ser por palavra. E principalmente palavras que vêm, queridos, por causa da ira. Nós precisamos ter o cuidado, porque todos nós somos suscetíveis à ira. Ai meu Deus, a Patrícia me tira do sério. Dá vontade de xingar ela toda. Cuidado, vai devagar. É a hora que você precisa exercer o fruto do Espírito, o controle. Olha, queridos, que ele está dizendo aqui, que tem um versículo, deixe-me achar esse versículo aqui, eu já, está no final, aqui do texto de Tiago, onde ele fala da aplicação da
mansidão, porque nós precisamos, o fruto do Espírito que se opõe à obra da carne, que é a ira, é a mansidão. E ao contrário de dar valor à ira, nós precisamos dar valor à mansidão. 13, lê para nós, por favor. Olha aí, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom as suas obras em mansidão de sabedoria. É um texto muito claro, porque que ele está dizendo? Se você é sábio e é inteligente, trate bem até quem te trata mal. Trate bem até quem te tratou mal. Porque, queridos, a gente só vence o mal com o bem. Veja que o marido, quando começa a discutir com a esposa, e ela grita, e ele grita mais alto, e ela grita mais alto, onde vai parar essa discussão? É uma violência psicológica muito forte, quando não termina em violência física. Mas se o sábio e inteligente exercer a mansidão, o que vai acontecer? Sem lenha o fogo se apaga. Alguém tem que cortar, irmãos, um dos elementos que alimenta o fogo. Ou você vai cortar o combustível, ou você vai cortar o comburente. O fogo, ele se forma por 3 elementos. Aí ele se forma pelo combustível, pelo comburente e pelo calor. Então, para apagar o fogo, você tem que cortar um dos 3. Agora, se aqueles que estão envolvidos numa discussão calorosa alimentar esse fogo, um é oxigênio, outro é calor, outro é combustível, e você vai jogando, isso vai virar um incêndio terrível e vai trazer grandes prejuízos. E observe você, queridos, que na maioria das nossas casas, quantas das vezes, o mau uso da língua tem produzido divisão, tem produzido destruição, tem produzido momentos de guerras, de sofrimentos dentro da nossa casa. Nós temos perdido a paz, perdido a alegria, perdido tempo na nossa vida pela falta de controle da nossa língua. O escritor está nos ensinando que nós devemos desenvolver pelo Espírito de Deus a capacidade de controlar a nossa língua. Se tem uma oração que eu preciso fazer, se tem uma oração que você precisa fazer, é essa oração que Davi fez: Senhor, põe um freio na minha língua, põe um freio na minha boca, para que eu não fale palavras frívolas, para que eu não fale palavras violentas, para que eu não reaja com violência nas palavras contra o meu irmão, contra o meu filho, contra a minha esposa, contra o meu marido, contra a pessoa que por algum motivo no meu relacionamento, na minha convivência, possibilitou ali um conflito. Olha, o que Salomão vai nos ensinar? Salomão diz que a palavra áspera, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela acalma o furor. A palavra áspera, ela suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. Se um domina a palavra, certamente aquele conflito ele vai terminar. Agora preste atenção no versículo 8, diz: mas nenhum homem pode domar a língua. Ele colocou essa expressão, essa afirmativa: mas nenhum homem pode domar a língua. Ele diz: a gente amansa as bestas feras, a gente prende as aves de rapina, aves grandes, a gente domina cobra, répteis, animais do mar, a gente amansa. Todos eles foram amansados e domados pelo homem, pela natureza humana. Mas ele coloca: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha
mortal. Vejam vocês quantos problemas nós temos hoje, até na nossa nação, por causa da língua. Eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias sobre essa questão dos julgamentos do STF e esse conflito que há no Brasil, onde eles dizem, conflito de direita e esquerda, muita coisa só por causa da língua, né? Muita gente não lembra, mas na campanha de 2018, uma pessoa chegou para os seus alunos, o professor chegou para os seus alunos, perguntaram para ele assim, o que precisa para fechar o STF? Ele falou, precisa apenas de um cabo e um soldado. Pronto. Gravou, marcou, precisa de um cabo e um soldado. Agora todos eles estão recebendo um cabo e um soldado. Não para fechar o STF, mas para prendê-los. Mas não foi assim. Mas não era isso que eu queria dizer. Mas disse. Agora assuma as consequências. Nós temos que ter muito cuidado, querido, com aquilo que a gente fala. Porque se você fala, se for uma ameaça, o outro vai receber como uma ameaça. E se você recebe uma ameaça, você vai ficar de bobeira, suscetível àquele mal que alguém prometeu que iria te fazer, queria praticar contra você? Certamente não. Então, aquele que ameaça padece por causa da língua também. Existe até o crime de ameaça. O que é o crime de ameaça? Quando alguém ameaça de causar mal a outrem. Eu vou te matar, eu vou te destruir, eu vou acabar com você. Quando a pessoa faz esse tipo de ameaça, ele profere esse tipo de palavra, seja verbal ou escrita, ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele está falando. Agora, me chama a atenção aqui em Tiago, essa expressão que ele usa aqui, quando ele diz assim, nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Tem um termo original aqui, que é lashon hará. Diga comigo, lashon hará. A mais forte, lashon hará. Grava essa frase, lashon hará. Traduzido é língua do mal. Língua do mal. É o termo que Tiago usa. Porque quando a pessoa ela usa a língua para o mal, seja para a mentira, seja para o engano, seja para ofender alguém, seja para acusar alguém, ele está cometendo o pecado de lashon hará. O pecado de lashon hará, para os judeus, irmãos, ele é semelhante ao pecado de adultério, ele é semelhante ao pecado de assassinato, ele está no mesmo nível lá da proibição, quando Deus diz, não matarás, não adulterarás. Então os rabinos judeus, eles dizem que o pecado de lashon hará, ele é semelhante ao adultério, é a língua do mal, quando eu uso a minha língua para destruir alguém, ou para causar um mal a alguém. E os ensinadores, os rabinos judaicos, eles são tão rigorosos com esse tipo de pecado, que nós temos um exemplo. Por exemplo, alguém liga, pastor Eliseu ligou para mim, eu pego o telefone, Jonas Júnior, pastor Eliseu, atende aí, fala que eu não estou aqui não, eu deixei meu celular aqui em casa, não posso atender agora não. Lashon hará é um pecado, desvirtuamento, de mentira, de causar um mal ao outro por uma inverdade proferida pela minha língua. Eu preciso ter cuidado, queridos, com esse tipo de pecado. Não é assim? Quando das vezes a gente se esquiva de tantas outras coisas usando a mentira da nossa boca, da nossa língua. E segundo essa teoria
nós estaríamos cometendo o pecado de Lashon Hará. Esse entendimento vai dizer uma coisa: nossas palavras nos revelam. Olha para mim aqui, diga comigo: nossas palavras nos revelam. Agora eu vou falar um pouquinho aqui, só dar um exemplo legal, principalmente as moças que querem casar. Tem alguém que quer casar aqui? Tem? Aí você teve coragem de levantar a mão. O cara ficou meio com medo do pastor Eliseu, Jamil ficou com medo do Jarbas, mas eu estou casando a Emma. O desejo dos pais é que as filhas casem, tá? E não se perdam. Fiquem tranquilos. Só não pode ser agora, mas vai chegar a hora. Queiram casar e vai orando para Deus levantar varões, porque está escasso, viu? As mulheres têm que orar mais do que os homens para casar, tá? Porque não está fácil não. Se fosse hoje que Salomão escrevesse a Bíblia, né? Ele ia falar assim: a mulher que acha o homem achou o favor do Senhor. Não está fácil, meu irmão. Hoje está invertido, né? Na época dele, quem achava uma mulher achou a benevolência do Senhor, mas hoje a mulher que acha o homem achou o favor do Senhor, porque é realmente um bicho em extinção. Não está fácil. Mas as meninas, né? A gente na nossa história, a gente percebia, tá? Via aquele famoso gatinho, lindinho, bonitinho, tá? Aí, nossa, mas, né? É o homem dos meus olhos, é aquele que eu quero, mas quando chega perto que vai falar, que abre a boca, estou fora. Não, pelo amor de Deus, não pode abrir a boca. De boca fechada é lindo, é maravilhoso, mas de boca aberta, além das palavras, o cuidado com a própria boca, com a língua, a certa pessoa não consegue ter o controle, a sabedoria para usar a língua. Por isso a gente sempre diz até que a mulher muitas das vezes é conquistada pelas palavras, e quando o homem não tem o dom das palavras, dificilmente ele consegue conquistar alguma mulher. Então a pessoa às vezes pode ser bela, mas as nossas palavras nos revelam. Aquele pregador que chega aqui de sapato de cromo alemão, terno italiano, anel no dedo, relógio importado, sobe no púlpito, quando abre a boca, se nós só esperava mais, né? Esperava um pouco mais. Então, querido, as nossas palavras têm muito a ver com o nosso ser, e o nosso ser, a nossa personalidade, é o nosso caráter que está revelado ali. É o nosso caráter. Veja você que um crente, quando ele é crente de verdade, as suas palavras são puras, são santas. Ele não usa gíria do mundo por aí. Quando ele abre a boca, é Deus, é glória, é aleluia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Mas quando ele não é uma pessoa que tem uma vida ilibada, um caráter ilibado, um caráter transformado pelo Espírito Santo, ao abrir a sua boca, vai parecer que você está conversando com um peão mundano lá numa obra de construção civil. Não é assim? Essas são aquelas palavras, aquela obscena, né? A gente diz aquelas palavras que não devem estar na boca de um crente. Então as nossas palavras nos revelam. Você fica olhando assim para o irmão, é isso, tá? São coisas que a gente nem vai repetir aqui, mas tem alguns crentes por aí, com uma gíria, com palavras que não combinam com a vida do crente. Nós precisamos evitar, irmãos. Olha, para finalizar esse texto aqui, Tiago vai dizer assim: de uma mesma boca, versículo 10, procede bênção e maldição. Só que diz: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga. O que isso significa? Eu preciso policiar as minhas palavras. Eu preciso verificar se eu estou tendo uma vida dúbia, se da minha boca está saindo bênção e está saindo maldição. E isso é uma guerra, isso é uma batalha. Nós precisamos evitar a murmuração, nós precisamos evitar o juízo, nós precisamos evitar falar mal das pessoas, porque isso nos causa mal e não causam bênção. Eu tenho tomado na minha vida, queridos, uma atitude, uma posição de evitar
falar mal de qualquer pessoa, porque nós devemos ser um manancial de bênção. De um manancial não pode verter água amarga e água doce. Precisa verter água doce de nós. Você foi chamado para abençoar, então abra sua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Porque quando eu abro a minha boca para amaldiçoar, eu estou sendo canal de bênção. Da minha vida está fluindo bênção. Mas se eu abro a minha boca para amaldiçoar, da minha vida está fluindo maldição. Então vai passar a maldição primeiro aonde? Em nós. Em nós. A boca fala que o coração está cheio. Então muitas das vezes nós falamos mal. Quando a gente fala mal, revela inveja, revela ciúmes, revela orgulho, revela soberba, revela falso juízo. Então, de repente, ao falar mal de alguém, nós estamos cometendo todos esses pecados. E se nós não nos arrependemos e não pedimos perdão, nós começamos a sofrer grandes prejuízos espirituais. Por isso nós precisamos dominar a nossa língua. E aí eu concluo sobre verdadeira e falsa sabedoria. Quando Tiago diz: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Presta atenção. Se você me vê maltratando as pessoas, falando mal das pessoas, ferindo as pessoas, isso representa o quê? O que eu sou na minha natureza carnal. É o que Paulo dizia: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, porque essa é a nossa natureza carnal, de maltratar, de falar mal, de ciumar, de invejar, de se orgulhar, de querer ser maior do que o outro, de com as nossas palavras querer diminuir o outro e nos exaltar sobre ele. Isso é o que nós somos. Mas se você me ver tratar bem as pessoas, abraçar as pessoas, amar as pessoas, falar bem das pessoas, essa é a graça de Deus em mim. Esse é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Esse é o ser que eu estou me tornando em Cristo Jesus. Isso é o que Deus quer que nós sejamos. É por isso que a gente entra nessa guerra. Você é sábio, inteligente, quando a sua natureza, quando a sua mente, quando o seu coração passa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a nossa língua é controlada, a nossa mente é controlada, nossas ações serão para agradar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. O versículo 14 fala disso, e o 15 diz: essa não é aquilo que vem da influência do diabo, de Satanás. Onde há o mundo, há também influência de Satanás. Onde a natureza carnal está imperando, há também influência do diabo, influência de Satanás. Mas qual é a sabedoria que deve imperar em nós? A sabedoria divina. Quando nós buscamos a sabedoria divina, nós passamos a ser verdadeiramente pessoas diferentes, pessoas abençoadoras e não pessoas amaldiçoadoras, que é o que Deus quer que nós sejamos. Pastor, essa sabedoria, principalmente no uso da língua, como é que eu posso manifestar essa sabedoria? Versículo 17 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ela é pura, pureza. O que é pureza, irmãos? É não ter sujeira no seu coração, é não ter iniquidade no seu coração, é não ter iniquidade na sua alma. Nós temos que nos permitir ser tratados pelo Espírito Santo. É quando a gente invoca o Espírito Santo como fogo, porque ele vem para queimar impureza. Se tem valores dentro de nós, por exemplo, se tem ouro, se tem prata, quando o fogo vem, ele queima a escória. O que são as impurezas? Vamos um pouquinho aqui no campo da metalurgia. Quando você leva a hematita ao ferro, o que é hematita, pastor? É um minério de ferro. Só que o minério de ferro, ele vem com oxigênio, Fe2O3, que é o minério de ferro, mas ele vem com titânio, com um monte de coisa ali que não é ferro.
e que atrapalha a utilização do ferro. Quando você leva para o fogo, o que o fogo vai fazer com as combinações químicas? Ele tira o oxigênio, tá? E deixa o ferro. E ele vai tirar também o titânio, o molibdênio, vai tirar ali o nióbio, tudo que não é ferro ele tira e vai se juntar a uma parte que vai ser chamada de escória. O que é escória? Impurezas, tá? Vai se juntar aquela impureza. Então, quando tira aquela impureza, aí o ferro se presta para ser utilizado para aquilo que ele é eficaz. Aí você tem um metal, que é o ferro, utilizado em tantas coisas. Assim é a nossa vida, na convivência com este mundo, na convivência com o pecado, na convivência com essa sociedade. Muitas impurezas, queridos, se associam a nós, principalmente na vida sem Jesus, na vida sem Cristo. Mas quando nós deixamos o fogo do Espírito Santo queimar na nossa vida, Ele se encarrega de tirar as impurezas. Aí os valores que estão dentro de você vão aparecer para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluias! Então essa sabedoria pura, depois ela é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha que bênção! Glória a Deus! Não tem parcialidade, não tem hipocrisia. Se precisa usar de misericórdia, vai usar de misericórdia. Se precisa, queridos, de manifestar a paz, ela vai manifestar a paz. E o texto diz: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Glória a Deus. Nós precisamos exercitar a paz, porque o fruto da justiça se manifesta na paz. Quando você semeia na paz, a justiça vai se manifestar. Fica de pé comigo. Pastor, como é que eu faço para evitar uma fofoca, para evitar um prejuízo a alguém? Nós aprendemos, querido, sobre as 3 peneiras. Quando você for passar uma fala adiante, quando você for passar uma conversa adiante, passa essa conversa pelas 3 peneiras. Quais são essas peneiras, pastor? A primeira é a peneira da verdade. Você precisa perguntar, tá? Isso é verdadeiro? Pergunte para você se o que você vai contar, deixa eu usar aqui você, irmã Letícia, irmã Vera. Você vai contar algo para a irmã Vera, principalmente a respeito de alguém? A primeira coisa que você tem que fazer: será que isso que eu vou contar é verdade? É a primeira pergunta. Porque hoje, irmãos, as pessoas transmitem muitas coisas que não é verdade, que às vezes é fruto do coração de alguém, que às vezes alguém criou até mesmo para prejudicar outros e começou a vender aquilo, a distribuir aquilo. Então a peneira da verdade. Se não passou na primeira peneira, não é verdade, deixa esse assunto morrer ali, deixa essa fofoca morrer ali. Agora, se é verdade, não é verdade, a fonte é certa, foi eu que vi, é assim mesmo. Aí você chama a segunda peneira. Qual é a segunda peneira, pastor? A peneira da bondade. O que é a peneira da bondade? É uma coisa boa. Isso que eu vou contar para ela vai ajudar a construir o caminho de alguém, vai promover alguém, vai ajudar alguém a melhorar, ou eu vou destruir alguém, vou piorar a vida de alguém, vou causar um mal a alguém. Então você precisa passar pela peneira da bondade, porque Deus não te chamou para ser mal, para ser má. Deus te chamou para ser bom, Deus te chamou para ser boa, Deus te chamou para fazer bondade, boas coisas. O fruto do Espírito é bondade e benignidade. E é assim que nós devemos produzir esse fruto, e não da maldade. E a terceira peneira, pastor? Qual é a terceira peneira? A terceira peneira, meu irmão, é a peneira da necessidade. Eu preciso realmente fazer isso. Eu preciso realmente contar isso. Eu preciso realmente falar isso.
Porque se não for necessário, se não convier contar, se não resolver nada, se não ajudar o seu grupo a melhorar, se não ajudar a sua igreja a melhorar, se não ajudar seu pastor a melhorar, se não ajudar seu irmão a melhorar, o que você vai fazer? Sepulta essa fofoca, sepulta essa conversa, sepulta isso que chegou aos seus ouvidos, porque você foi chamado para glorificar o nome de Jesus. Repita comigo bem forte, cadê a igreja? Diga assim comigo: pessoas medíocres falam sobre pessoas, pessoas comuns falam sobre coisas, pessoas sábias falam sobre ideias, sobre progresso, sobre crescimento, sobre aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus. Igreja, o Senhor não nos chamou para pecar, o pecado da lachorrará. O Senhor nos chamou para a glória do nome dele. Sua boca é para glorificar a Deus, sua mente é para glorificar a Deus, seu corpo é para glorificar a Deus, sua vida é para glorificar a Deus. Levante comigo a sua mão. Aleluia. Pai, nós te adoramos, nós glorificamos ao Senhor, nós exaltamos o seu nome, nós te engrandecemos, nós te bendizemos. O Senhor é Deus. Nós louvamos o seu nome, ó Pai, porque a tua palavra nos ensina, a tua palavra traz para nós vida, a tua palavra nos transforma, a tua palavra dá poder. Meu Deus, nesta noite, continue revelando a tua palavra, a tua graça ao coração do teu povo, para que cresçamos e sejamos cada vez melhores, servindo ao Senhor em tudo, e o nome do Senhor seja sempre glorificado, glorificado, glorificado.